Nós falamos sobre série de Taylor e série de Maclaurin. Série de Maclaurin é a série de Taylor centrada em zero, né? Bom, como é que era uma série de Taylor? Ó, em geral, ela vem em potências de x menos a, né? Então, você diz que é uma série de Taylor em x menos a, ou centrada em a, ou em torno de a. Qualquer uma dessas formas serve. Olha, basicamente é uma série assim, né? Uma série em potências de x menos a, e que os coeficientes ali da potência, que vem multiplicando a potência, né? Os coeficientes são desse formato aí. Essa seria a série de Taylor dessa função f aí. Repara que os coeficientes ali no numerador desses coeficientes vem fn. Fn, todos sabem, imagino, representa a enésima derivada da função f. Então, Fn de A é a enésima derivada de f em A. O que pode dar alguma dúvida, às vezes, é quando n é igual a zero, no primeiro termo da série. Aí ficaria ali f0. O que é a derivada zero? Né? Esse f0 representa a própria função. Tá? F1 seria f', f0 representa a própria função. Perdão, gente. Ó, desenvolvendo, ficaria assim, né? Ó, o primeiro termo, olha lá, fica só o f de a, né? Vai dar zero fatorial, x menos a elevado a zero, sobra só o f de a, né? O f0, né? A derivada de ordem zero, a função f de a. E depois vai, né? f' de a, f2' de a, f3' de a. Então, achar a série de Taylor de uma função qualquer é só fazer essa conta aí, vai ter que fazer f', 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 achar algumas derivadas, né? Ver o valor delas no ponto A e montar a série. Tá? Dá um trabalhinho, mas você monta e encontra a série. Né? E é aquilo que eu falei, né? Normalmente, nas funções usuais do cálculo, né? A série de Taylor da função converge bonitinha para a função. A f de x é igualzinha à sua série de Taylor. Exceto em alguns casos óbvios, onde a função não tem derivada. Se você for centrar a série num ponto onde a função não tem derivada, aí não vai nem ter série. Né? Ou tentar centrar a série num ponto onde a função não está definida, aí também não vai ter série, porque se a função não está definida, não tem como achar os termos da série. Né? Ela não está definida, ela não tem derivada, ela não tem nada. Né? Mas é assim, nesses pontos assim óbvios, para uma função normal, usual do cálculo, você não teria a igualdade entre a série de Taylor e a função, né? Até porque nesses pontos óbvios nem tem série de Taylor, né? Agora, nas funções em geral, tirando esses pontos esquisitos, né, onde dá problema, nas funções usuais do cálculo, isso vai acontecer. A série de Taylor converge bonitinha para f. Quando você começa a querer trabalhar com funções mais esquisitonas, que eu não creio que vá aparecer, eu falei isso no outro dia, aí, a menos que um dia haja uma exceção e algum dia num curso apareçam lá, né, algum curso de econometria, sei lá, algum curso que mexa com métodos quantitativos, aí pode ser que apareça uma série de Taylor que não convirja para a função, mas quando isso acontecer, seu professor vai te falar, ó, essa daí não vai convergir para F. Porque as usuais todas convergem bonitinhas para F. Né? Tá? Na última aula, eu botei até um exemplo de uma função já meio esquisitinha. Se montasse a série de Taylor dela, não convergia para F. Tá? Ok. Aí, se você fizer A igual a zero, se você centrar a série em zero, você tem a série de Maclaurin. Lembra? É a série de Taylor centrada em zero. Aí a expressão fica um pouquinho mais simples, né? Fica tudo em zero, 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 né? F de zero, F' de zero, F' de zero, né? Tá? Então, você pode pegar qualquer função dessas aí e montar a série dela sem maiores dificuldades, tá? Eu vou botar aqui, vou mostrar aqui para vocês, uma lista de alguns exemplos da série de Maclaurin.
Em geral, muitas vezes a gente procura fazer a de Maclaurin, que costuma ser a mais prática, porque trabalha centrada em zero, né? Às vezes não dá para fazer a Maclaurin, às vezes a função não está definida no zero, né? Se você... Série de logaritmo, não dá para centrar em zero, né? Porque é ln de x, não centra em zero, não tem ln de zero, né? Raiz de x, não tem f' em zero, né? Então você não centra em zero, né? Ou então, ao invés de fazer ln de x, você faz assim, ln de 1 mais x, já dá para fazer Maclaurin, né? Porque em zero a função vai estar definida, vai ter derivadas. Olha, esses exemplos aqui de Maclaurin estão no Stewart, né? Volume 2, sétima edição, esse Stewart que a gente está citando para exercícios. Lá na página 687 aparece essa relação. São várias séries, é exemplo assim, para a gente ver como é que fica, né? Ou para consultar, se precisar, algum momento, né? Tem várias séries aí para diversas funções comuns do cálculo. Repara que na coluna da direita, cada lado direito tem os raios de convergência de cada uma delas. Tá? Então, está ali. Olha a primeira lá, é a geométrica, manjada, né? Depois vem a exponencial, raio de convergência infinito. Qualquer x que você enfiar ali na série vai dar uma soma igual a e elevado a x. Olha as trigonométricas comuns, seno, cosseno, as séries delas estão aí também de raio infinito, as séries de Maclaurin. Está vendo? Isso é muito usado em alguns problemas. Em alguns problemas você precisa usar a série da função, porque o problema está todo relacionado com séries. Isso vocês vão ver lá nas aplicações. Olha só, tem um tangente menos 1 aí, vocês sabem o que é isso? Tangente elevado a menos 1. Isso não quer dizer 1 sobre tangente, não, tá? Isso aí representa a função inversa da função tangente. Só como um exemplo aí, que as trigonométricas inversas, não sei se alguns dias vocês lidaram com elas, as trigonométricas inversas também têm suas séries de Taylor e também vão ser analíticas, né? Analítica é quando a série de Taylor converte para função, né? Então, elas são analíticas na maioria dos pontos onde está tudo bem definido. Olha só, nos pontos do seu domínio, né? É analítica nos pontos do seu domínio. Todas essas são analíticas nos pontos do seu domínio. Repara, a inversa da função da gente tem um raio de convergência menor, né? Ela tem um raio de convergência 1. Aí depois ali, ln de 1 mais x, está vendo? Aí tem aquela história que eu falei, por que não fez ln de x? Não era mais direto? Era mais direto, mas aí não ia dar para fazer a série de Maclaurin, porque ln de x não está definida em zero, não tem derivada em zero, não dá para centrar em zero. Ou você faz centrado em outro ponto, que fica uma série um pouco mais trabalhosa, as derivadas ficam um pouco maiores, né? Porque aí você vai fazer, se você centrar em 2, aí vai ser, os coeficientes vão ser as derivadas todas calculadas em 2, né? Não mais em 0, que é sempre um cálculo mais simples, ou quase sempre. Mas poderia fazer ln de x centrado em 2. Ou então, se você quiser trabalhar com Maclaurin, você faz ln de 1 mais x. Aí, tudo bem, você pode centrar em 0, porque a ln de 1 mais x está definida em x igual a 0, que fica a ln de 1, né? E vai ter todas as derivadas em x igual a 0. Então, é uma maneira de você conseguir fazer a Maclaurin quando a função não está definida em 0. Você faz esse truquezinho, 1 mais x. Aí, essa função está definida em 0, te dá logaritmos, né? Tá? Ou então, faz a Taylor, centrada em algum ponto longe de 0, né? Que aí tudo bem. Essa última série aí é uma função muito útil. Repara, é 1 mais x elevado a k. Esse k aí é um número real qualquer. Tá? Podia ser, por exemplo, 1/5. Aí, a série que apareceria ali, era só ir substituindo os coeficientes, né? O k igual a 1/5 na série, seria a série de raiz quinta de 1 mais x. Está vendo? Você bota 1 mais x elevado a 1/5, é a raiz quinta de 1 mais x. Se eu botar um k igual a menos 3, aí seria a série de 1 sobre 1 mais x ao cubo, né? 1 mais x elevado a menos 3, 1 sobre 1 mais x. Então, você repara que é uma série que cobre milhões de casos, que aquele k ali pode ser qualquer número real. Tá? Então, é interessante isso, que dá uma série assim, muito genérica, que cobre muitas situações. Tá? E ali, novamente, o mesmo problema.
Se eu fizesse... por que não faz x elevado a k? Daria um maior problemão, porque muitas vezes não vai estar definido em zero, né? Se o k for menos 1, fica 1 sobre x, já não está definido em zero. Se o k for meio, x elevado a meio, não tem derivada em zero. Então, se fosse só x elevado a k, não dava para fazer Maclaurin. Então, você dá o jeitinho, faz a série de 1 mais x elevado a k. Pronto. Aí sai uma Maclaurin, tá? Que é sempre uma série mais simples do que aquela série x menos a, x menos a, x menos a, x menos a. É uma série mais trabalhosa, né? Então, sempre que possível, você tenta jogar para Maclaurin, tá? Viram a coisa? Então, tá aí, exemplos. Qualquer uma delas você sabe encontrar. É só fazer os coeficientes, com aquela formulinha dos coeficientes que a gente viu ali atrás, né? Cadê a formulinha dos coeficientes? Voltando ali. Ó, tá aí, né? Na série de Taylor e na série de Maclaurin, os coeficientes são esses que estão aí, né? Quem quiser tirar um print para ter o resumo, tá aí a tela, né? E quem quiser aquela outra, essa aí está no Stewart. Se você quiser tirar um print, também está aí um resumo assim, de algumas séries. Agora, se você procurar na internet, tabelas, séries de Taylor, você vai achar tabelas com milhões de funções diferentes. Isso se encontra fácil pela internet, né? Isso aí é um exemplo. São exemplos. Tudo bem aí, gente? Sobre isso, alguma pergunta? Bom, então, vamos voltar para o quadro. Olha só, quero só, para finalizar esse assunto de séries, chamar a atenção de um detalhe. Como é que seria a série de Taylor de um polinômio? Vamos ver um exemplo aqui. Imagina um polinômio bem simples. F de x, ou P de x, f de x, igual a x ao cubo mais 2x mais 7. Bem, começar com Maclaurin. Como é que seria a série de Maclaurin desse polinômio? Aí você, bom, Maclaurin, os coeficientes é a série soma de quê? F, n, de 0 sobre n fatorial, x elevado a n. N de 0 a infinito. Lembra que F0 é a função, né? F1 seria filhinha. Olha lá. Só que nem precisa fazer isso. Será que você enxerga que a série de Maclaurin do polinômio é o próprio polinômio? Eu vou escrever ele de uma maneira mais Maclaurin. Vou escrever ele assim: 7 mais 2x mais 0x ao quadrado mais x3 mais 0x4 mais 0x5 mais 0, 0, 0, 0, 0. Olha aí, você vê que ele é igualzinho à série de Maclaurin dele? A série de Maclaurin dele vai ser isso. Caramba, mas será que vai ser isso mesmo? Claro, que aqui não é quarta derivada, aqui não é quinta derivada, depois sexta derivada. Se você derivar isso aqui, f' 3x2 mais 2. F duas linhas, 6x. Você já está vendo o que vai acontecer, né? F três linhas, 6. Daí por diante, todas as derivadas dão zero. Todas. Aí daqui para cá é tudo zero. Então, ele é igual, ele é a própria série de Maclaurin dele. Polinômio, qualquer polinômio que você pegar, ele é igualzinho à sua série de Maclaurin. Ó, todo polinômio é igual à sua série de Maclaurin. Bom, deixa eu tirar esse coeficiente daí, né? Porque acaba dando tudo zero. Então fica só o polinômio. Ah, mas esse aqui ia dar zero também? Experimenta. Você vai ver que vai dar. Olha só. Todo polinômio é igual à sua série de Maclaurin. Mas e se eu fizesse a série de Taylor centrada em um número A qualquer? Vai continuar
sendo um polinômio, no caso, de mesmo grau, né? No caso de terceiro grau, só que agora o polinômio vai vir expresso em potências de x menos a, mas vai continuar sendo o mesmo polinômio, só que escrito de uma maneira um pouquinho diferente. E sua série de Taylor, né? Vamos lá. É igual ao polinômio escrito em potências de x menos a. Ou seja, fica uma coisa assim, f de x igual a um coeficiente C0 mais C1 x menos a mais C2 x menos a ao quadrado mais C3 x menos a ao cubo. Fica uma coisa assim. Mas continua o polinômiozinho de terceiro grau, igualzinho ao polinômio original, só que agora ele está assim, rearrumado, né? Então, esses coeficientes vão ser um pouquinho diferentes, mas você pode calcular usando as derivadas, né? Aqui é o f de A, aqui é o f' de A, aqui é f duas linhas de A sobre 2, aqui é f três linhas de A sobre 3, 3 fatorial. Você reescreve o mesmo polinômio de uma maneira mais maluquinha, né? Mas é o mesmo polinômio, igualzinho, mesma coisa, só está escrito assim de uma maneira mais enfeitada, vamos dizer assim. Agora, se você entrar em zero, né, na Maclaurin, a série de Maclaurin dele é exatamente ele, é ele mesmo, tá? Ok? Olha, daqui para frente é vocês sentarem lá, fazerem uns exemplos, né, desses que eu deixo para vocês, treinarem um pouquinho para assimilar bem isso, mas a gente não vai falar mais sobre isso, não. Agora nós vamos mudar de assunto. Eu vou deixar exercícios para vocês, tá? Se depois surgir dúvida nos exercícios, é só perguntar para mim, ou para o monitor, para quem vocês quiserem. Assunto novo. Equações diferenciais. Vocês sabem o que é isso? Nessas equações vão aparecer uma função, sei lá, digamos, f de x vezes 2 mais 3f' de x mais 7 f duas linhas de x igual a e elevado a x. Olha essa equação. Aparece uma função e algumas de suas derivadas. E o que eu quero achar é a função. Então, são equações desse tipo, onde são equações que envolvem uma função e suas derivadas, e eu estou querendo encontrar a função. Tá? Isso é que se chama de uma equação diferencial. Essa daqui é dita uma equação diferencial de ordem 2. Por que de ordem 2? Porque a derivada mais alta que aparece aqui é uma segunda derivada. Então, toda equação diferencial tem esse conceito de ordem. Ordem da equação diferencial, aí é uma frase esquisita, mas é assim mesmo. O que é a ordem de uma equação diferencial? É a ordem da derivada de maior ordem na equação. É estranho falar assim, né? Mas, na verdade, né? Eu posso dizer, é a ordem da derivada mais alta que aparece na equação. Só que derivada mais alta eu já estou apelando um pouco, né? Porque a altura da derivada é uma forçação de barra, né? Mas é uma forma de evitar ficar repetindo a palavra, né? Mas a rigor é o quê? É a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação, tá? Então, essa aqui tem ordem 2. Tá? E as equações diferenciais, elas se dividem em dois grupos. EDO e EDP. A gente só vai estar interessado nesse grupo, nas EDO. Tá? O que é isso? O que é isso? Aqui são as equações diferenciais ordinárias. O que é equação diferencial ordinária? É que só envolve as derivadas ordinárias. Só envolve funções de uma variável e suas derivadas. Tá?
EDP é equações diferenciais parciais. Aí o nome já entrega, né? Significa numa equação diferencial onde você está com função de várias variáveis. Então, as derivadas que aparecem são derivadas parciais. Mas isso aqui está fora do nosso programa, tá? Isso aqui é bem mais complicado, tá? Isso aqui, se a gente fosse falar disso, ia ter que ter um curso quase inteiro só para isso, tá? Ou pelo menos metade de um curso para introduzir isso. Isso aqui é muito mais complexo. Essa aqui é bem mais simples, tem casos simples, nós vamos ver uns casos super simples dela, que são do nosso programa do curso, tá? Então, EDO é o que a gente está vendo. Equações diferenciais apenas com funções de uma variável e suas derivadas, tá? Vamos começar com as equações ditas separáveis. É uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira. São as equações, né? Então, vou resumir aqui. Que pode ser escrita como dessa forma aqui. Ó, y' ou f', né? Supondo que y é uma f de x, é a tal função que a gente quer encontrar, né? Y', ela pode ser escrita assim, como um produto de duas funções, uma g de x e uma h de y. Sempre que a equação puder ser escrita dessa forma, onde aqui é um produto, onde você... Repara que aqui as variáveis estão separadas. Para cá só tem x e para lá só tem y. Estou imaginando que y é a função que a gente quer encontrar, tá? Então, é uma equação que vai envolver y e vai envolver y', uma equação de primeira ordem. Tá vendo? Ó, ela é de primeira ordem. Tá? E, além de ser de primeira ordem, pode ser escrita como... Vou até botar aqui. E pode ser escrita, porque, além de primeira ordem, ó, ponto. Equação de primeira ordem. Ó, vamos escrever completo. Equação de primeira ordem. Que, pronto, pode ser escrita como... Tá? Exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, y' igual a x2 sobre y. Repara, isso é a mesma coisa que x2 vezes 1 sobre y, tá? Então, as variáveis ficam separadas aqui, tá? E como é que resolve isso? É simples. Vamos separar mais ainda. Num dos membros da equação, eu vou juntar tudo que é y, e no outro, eu vou deixar tudo que é x. Então, eu jogo esse y para cá, olha só. Vai ficar y vezes y' igual a x ao quadrado. Agora, eu separei tudo que eu podia fazer, né? Repara. Desse lado só tem x, desse lado só tem y. E agora? Se você chegou aí, você já praticamente acabou, já praticamente resolveu. Por quê? Olha, a gente está imaginando que essa y é uma f de x, tá? Ó, a gente podia acrescentar aqui, onde y, que é a tal da função que a gente quer achar, que é uma f de x, tá? Então, tem uma função que eu pego ela, multiplico pela derivada dela e o resultado é x ao quadrado. Uma função de x que tem essa propriedade. Olha, função de x, isso tudo é função de x, tá vendo? Então, eu posso fazer assim, ó, eu integro. Se não é uma função de x, eu escrevo dx, integral com relação a x, é igual a integral do lado de lá com relação a x, mais uma constante, tá? Porque se as funções são iguais,
as suas antiderivadas podem diferir por uma constante, né? Não precisam ser idênticas. Agora, essa constante aqui, em geral, a gente nem escreve, a gente deixa para escrever no final, quando acabar de integrar, tá? Mas, a rigor, tem a constante aqui, né? Tá? Mas aí fica implícito. É o costume, tá? Nas equações diferenciais. Ninguém bota essa constante logo do início. Se você vai arrastando a constante o tempo todo, deixa para ela entrar no final, quando você resolver a última integral. Na hora que você resolver a integral que estiver faltando ali. Quer ver? Vamos ver. Como é que resolve isso aqui? Está muito esquisito. Não, isso é fácil. Y' dx é a abreviatura de dy. Do lado de lá, x2 dx, mais k implícito, tá? Tá vendo? Y' dx não é simbolizado por dy? Então acabou. Olha só. Y2 mais uma constante é igual a x3 sobre 3 mais outra constante. Aí eu passo, tem uma constante aqui, tem outra constante aqui, eu passo essa daqui para cá. Ah, então fica constante menos constante que é uma constante. Tá vendo? A constante que está vindo desde o início, a gente acaba botando ela só lá no final. É a prática, é o hábito. Se você quiser vir trazendo a K, tudo bem. Mas normalmente se faz assim, tá? Professor, Diga. não seria y2 sobre 2? Claro, obrigado. Y2 sobre 2, claro. Tá? E aí agora resolveu, porque agora eu tiro o valor de y. Olha lá. Vamos apertar aqui. Ainda dá, né? Dá. Ó. Y2 é igual a 2x3 sobre 3 mais k. Ou seja, y é igual a mais ou menos raiz daquele treco lá. Tá vendo? 2x3 sobre 3 mais k. Pronto, acabou. Resolvi. Viu como é fácil? Quando a equação é separável, é a maior moleza. Você joga tudo que é y para um lado, tudo que é x para o outro, integra, acabou. E a gente ainda pode simplificar esse negócio. Ainda dá para fazer um pouquinho mais rápido. Como? Até aqui, está tudo bem? Repara que a gente achou uma infinidade de soluções, né? Não, olhando assim, parece que são duas soluções, que tem uma mais e outra menos. Mas não, é uma infinidade. Porque aqui tem o mais k, né? Então, podia ser mais 1, mais 10, menos 30. Então, é uma infinidade, né? Algumas mais e outras menos. Tá? Mas é uma infinidade de soluções. Isso é uma característica das equações diferenciais. Elas têm uma infinidade de soluções em geral. Tá? Em geral. Olha lá. Como é que faz isso mais rápido, então? Eu posso... Repara. Lembra no Matemática 1? Y' pode ser escrito assim. dy sobre dx. Não pode? Ó, vou trazer lá de cima direto. Peraí, aqui estava y, y', né? Eu vou trazer lá de cima. Ó, isso aí está perfeito, tá? Só que eu quero fazer mais rápido ainda. Olha lá. Então, do início logo, no lugar do y', eu escrevo dy sobre dx, que aí vai mais rápido. Por quê? Olha onde é que a gente chegou aqui. Era dy sobre dx, o que a gente... É a mesma coisa do que jogar o dx para lá. Repara. Isso aqui, você pega o dy sobre dx, deixa eu escrever ele melhorzinho, ficou meio esquisito, né? Traz os y para cá e joga o x para lá, inclusive joga o dx para lá. É a mesma coisa que você quebrar aqui em dois termos. Repara, o dy fica de um lado, o dx vai parar do outro lado. Então, eu não precisava fazer todo esse processo. Quer ver?
Eu vou apagar, hein? Olha só. Eu vou refazer do jeito mais prático. Que é válido, porque lá no meio das contas acabou que o dy está de um lado e o dx está do outro. Está vendo que a gente, fazendo normalmente, a gente chega aqui? Então, isso significa que, na prática, eu posso fazer assim, ó. Tira isso daqui. Está aqui a equação. Eu escrevo. Então, dy sobre dx é igual a x2 sobre y. Primeira coisa é escrever y' dessa forma. Agora é só separar. Jogo y para cá, y dy. Jogo dx para lá, x2 dx. É uma operação puramente simbólica, só que agora, na hora que eu integrar, olha só, cai no que a gente tinha chegado. Então, não precisa fazer aquilo tudo. Eu posso ir direto assim, tá vendo? Que cai lá, tá vendo? Daqui para cá é o próximo passo. Então, eu posso fazer essa coisa, escrever usando essa notação e quebrar a notação em dois pedaços. Um pedaço fica aqui e outro pedaço eu jogo para lá. Na prática, é como se eu fizesse isso, porque repara que a equação veio parar aqui. Viu lá? Então, eu posso fazer isso sempre nas equações separáveis. Ó, o resto é o que está aí. Né? Daqui eu integro, né? Já que essa é igual a essa, então eu integro. Acabou. Tá vendo? Fica um pouquinho mais curto, dá um pouquinho menos de trabalho. É só fazer assim, e na hora de separar, o dx vai para junto do x, o dy fica para junto dos y. Tá? Vai cair certinho no que daria se eu fizer aquele processo um pouco mais longo. Então, vou botar um outro exemplo. Isso é fácil, vocês estão vendo que isso é bem fácil. Pelo menos as separáveis são fáceis, né? Vou dar um exemplo parecido, mas que na hora de resolver vai dar uns lances diferentes. Vamos lá. Y' igual a x2y. Quase a mesma coisa, né? Vai dar uma solução bem diferente. Outra era x2 sobre, né? Esse é x2 vezes. Um minutinho para vocês irem fazendo essa. Vai lá. Vocês, hein? Qual é o jogo? Primeira coisa. dy sobre dx igual a x2y. Agora eu separo. Tudo que é y vem para cá. Opa, já separei errado. Aqui vai ficar dy sobre y, né? Ele vem para cá dividindo. E o dx vai para lá multiplicando. Vai ficar assim. Vocês foram até aí? Claro que foram, né? Agora integra. Faz as integrais de um lado e de outro. Então, a integral de dy sobre y vai ser a integral de x2 dx. Olha que moleza. Aqui tem um mais k implícito, né? Mas a prática é assim. Você, está implícito. Pronto. Então, integral ln do módulo de y mais K1. Quer ver? Eu vou escrever e vou apagar, hein? A rigor seria assim, mais K1 igual. Integral aqui, x3 sobre 3 mais K2. Aí eu passo o K1 para cá, fica K2 menos K1. Que eu escrevo como K, né? Então, no final, você acaba, não bota K nenhum aqui e bota um K aqui na hora que integrar, né? Na hora você faz assim. Aqui tinha que ter um K, na hora que integra aparece um K1, K2 mais K, aí junta os Ks todos, mais K. Pronto. Mas não acabou ainda. Eu tenho que achar Y. Quanto vale Y? Acho que o módulo de y é igual a e elevado a x ao cubo sobre 3. Isso, exatamente. O módulo de y, né? Se isso aqui é o logaritmo de módulo de y, então o módulo de y é e elevado a x3 sobre 3.
Ainda tem o mais k aqui fora. Tá? Ah, perdão, aqui fora não. Isso tudo é o logaritmo, que bobagem. Isso tudo é o logaritmo. Então, aqui, espera aí, vamos escrever direito. Tem que fazer assim. x3 sobre 3 mais k. Né? O expoente é tudo isso. Porque tudo isso é o logaritmo. Tá? E agora? Então, eu posso dizer que y igual a mais ou menos é elevado a x3 sobre 3 mais k. Porque se o módulo dá isso, o y pode ser mais, pode ser menos, né? Pode tanto ser positivo, mais aquilo, pode tanto ser menos aquilo. Claro? Agora, veja, isso aí pode ser escrito de uma maneira bem mais compacta, que é o usual nesses casos. Repara, é elevado a isso, eu posso escrever assim. Isso é mais ou menos é elevado a x3 sobre 3 vezes é elevado a k. Tá certo isso? Escrever assim? O y é elevado a k. K é uma constante. É elevado a k é uma outra constante. Então, eu posso escrever aqui uma constante. Mais ou menos a constante é outra constante. Então, eu vou escrever simplesmente C é elevado a x3 sobre 3. Esse C vai englobar o mais ou menos é elevado a k, né? Mais ou menos é elevado a k é uma constante que eu chamei de C. Percebe? Aí a resposta fica bem arrumadinha. Isso aí é o que sempre se faz quando a constante vem parar aqui no expoente. Aí você separa e aquilo tudo é uma constante. Pronto, diminui bastante a expressão, tá vendo? Fica muito mais legível, muito mais compreensível. Às vezes, as equações elas vêm com uma informação adicional. Porque você vê, a solução pura e simples, na verdade, é uma infinidade, né? Porque esse C é arbitrário, né? Aquele que eu tinha falado naquele outro exemplo. Em geral, isso dá uma infinidade de soluções. Agora, às vezes vem uma informação adicional que te permite escolher uma ou algumas, em geral, uma das soluções. Quer ver? Posso dar uma... Professor, Diga. no y final não precisa então de mais ou menos? Não, porque está no C. Porque, repara, era mais ou menos é elevado a k. Então, mais é elevado a k é uma constante. Menos é elevado a k é outra constante. A diferença é que aqui era uma constante positiva, aqui é uma constante negativa. Aí eu boto apenas C, onde C pode ser qualquer coisa, positiva ou negativa. Então, está tudo incluído aqui. Está vendo? Porque essa aqui é maior que zero. Essa aqui é menor que zero. Tá? Eu imagino lá uma constante arbitrária qualquer. Tá? Tá bom. Aí, aqui tem até uma pergunta interessante, porque quando eu fiz a solução, repara, a gente excluiu uma possibilidade. Veja, a gente foi jogando o y para cá e fazendo as contas, mas na hora que eu fiz isso, eu excluí uma possibilidade. Eu excluí a possibilidade de y ser a função constante zero. A função constante zero é a solução dessa equação. Repara, se eu botar aqui a função zero, a derivada da função constante zero é zero também. Aí vai dar zero igual a zero. É a solução da equação. E, ao fazer isso, essa solução ficou jogada para escanteio, porque aqui o y não pode ser zero. Você observa que a solução que a gente encontrou, qual foi? Mais ou menos é elevado a k. Ou seja,
esse E elevado a K ou é positivo ou é negativo. Ele nunca é zero. Então, essa solução que a gente encontrou, ela é uma solução que exclui o zero, a possibilidade do y ser a constante zero. Está vendo? Quando eu escrevo para cá, chamo qualquer caso de constante, digo, C é uma constante qualquer. Se eu estou nesse caso aqui, eu teria que dizer onde C é diferente de zero. Está vendo? Porque aqui o C não pode ser zero. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Ele é mais ou menos E elevado a qualquer coisa. E elevado a qualquer coisa nunca é zero. Então, ou é positivo ou negativo. Veja. Então, quando eu coloquei aqui, se eu me basear apenas nisto, eu teria que dizer onde C é diferente de zero. Tá? Porque a solução com C igual a zero não está aqui. Isso aqui nunca vai ser zero. Né? Ó, esse treco aqui nunca vai ser... Esse aqui, perdão. Nunca vai ser zero. Né? Então, o que eu achei aqui era algo desse tipo, onde o C não é zero. Ou o C é positivo, ou o C é negativo. Está vendo? Mas, se a gente volta lá no início, a gente vê, puxa, mas o y pode ser zero. Se eu pensar na função constante zero, ela é solução dessa equação. 0 vezes x2, 0, que é igual à derivada de zero, que é zero. Então, zero, a função constante zero é a solução da equação. Ela encaixa aqui perfeitinho. E por que ela não apareceu aqui? Porque a nossa solução implicitamente excluiu o zero. Repara, quando eu escrevi sobre y, o y não é zero. ln de y, o y não é zero. Então, a gente excluiu uma solução quando resolveu dessa maneira. Agora, aqui eu posso recuperar essa solução perdida, vamos dizer assim, que é a solução y igual a constante igual a zero. Como? Tirando essa restrição, que veio daqui, que era até válida, mas ela veio que a gente resolveu por um caminho que exclui a solução zero. Então, eu consertaria isso agora colocando assim, onde C é um número real qualquer. Positivo, nesse caso aqui. Negativo, nesse caso aqui. E zero, no caso que o y é zero e que ficou de fora quando a gente seguiu esse caminho. Tá? Esse caminho não podia dar solução zero, porque eu estou falando em ln de y. Vai sair uma solução onde o y não é zero. Mas esse caminho excluiu uma solução, que eu acrescento aqui. Enxergaram? Detalhezinho. Sim, né? Cheio de truque, né? Tá? Aqui a gente recompôs a coisa completamente ao escrever isso. Porque, a princípio, a C era só positiva ou negativa. Ó. Olha aqui. Isso aqui não pode ser zero. A solução era mais ou menos E elevado a blá, 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 vezes E elevado a K. Isso aqui é diferente de zero. Né? Já tinha escrito antes. Isso é diferente de zero. Então, quando eu substituí tudo isso por C, ou era um C positivo ou um C negativo. Né? Mas agora eu recomponho, acrescento a possibilidade de ser zero. Quando o C for zero, fica a função constante nula. Isso aqui vai dar zero sempre. É aquela função que tinha ficado de fora quando a gente seguiu por esse caminho. Perceberam? Detalhes, né? Bom, mas o que eu ia falar não era isso. Mas foi bom ela ter perguntado, até que aí a gente comentou esse detalhe. Olha só, repara que eu tinha falado, tem uma infinidade de soluções, mas a gente pode ter uma informação adicional que vai reduzir o número de soluções. Em geral, vai te dar uma ou duas soluções possíveis somente. Como é que é essa informação adicional? Posso apagar isso aí? Tem alguma pergunta sobre isso ainda? Não? Eu vou apagar, hein? Olha só, vamos colocar uma informação adicional aqui. Vou só deixar registrada a resposta, né? Que a gente encontrou.
Eu vou reescrevê-la aqui. Ó, deixar aqui no cantinho, para a gente não esquecer. Era y igual a constante, e elevado a x3 sobre 3, né? Era isso? Era isso, né? Tá. Olha lá. A informação adicional vem assim, ó. Vem na forma, você diz, eu quero resolver essa equação, mas eu tenho uma condição aqui, por exemplo, y de 0 é igual a, sei lá, 3. Vamos botar outro número. 7. Repare, o que eu estou dizendo aqui? Que aqui está implícito que y é uma função de x, né? Então, quando eu escrevo y de 0, eu estou me referindo a f de 0, tá? É o valor da y, da variável y, né? Quando a variável x for igual a 0, tá? Então, podia ser assim, y de 3 é igual a 7. É mais comum vir em 0, que já dá a conta bem mais simples, tá? Olha lá, então é fácil. Eu primeiro resolvo a equação, encontro o que se chama aqui de solução geral da equação. A solução geral da equação é y igual a c e elevado a x3 sobre 3, onde c era um número real qualquer. E agora eu vou usar a condição adicional. Quando x for 0, o y tem que dar 7. E aí, usando essa informação, eu encontro c. Olha, substituo 0 aqui, isso aqui tem que dar 7. 7 vai ser igual a c vezes e elevado a 0, que é 1. Então, a solução que satisfaz a essa condição é a solução que tem c igual a 7. Viu lá? Então, finalmente, y é igual a quanto? Agora não é mais isso. Agora a constante é uma só, para atender essa condição, essa exigência aqui. Isso é o quê? 7 é elevado a x3 sobre 3. Pronto. Tá aí. Essa é a solução desse problema. Essa é a solução geral dessa equação. Essa é a solução do problema. Sacaram? Isso é muito comum. Oi, diga. Eu não consegui visualizar o y0 igual a 7, porque se o x for 0, a equação inicial toda é 0. Não. Veja só. Não. Olha só. A equação é assim. Né? Quando x for 0, olha bem, você conclui que y' é 0 também. Mas só no x igual a 0. Tá? Para outro valor de x, o y' não tinha que ser 0. Tá? Isso aqui, se você olhar apenas para isso, está te dizendo, quando x for 0, y' tem que ser 0. Mas quando x for 0, quando x for 1, x é uma variável, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 1000. Quando x for 1000, aí eu sei lá, né? Quando x for 0, y' é 0. Vamos ver, olha, vê se está certo. Olha só, olha a função que a gente achou. Se você derivar, quanto vai dar? 7 é elevado a x3 sobre 3, vezes, ó, derivada de e elevado a u, é elevado a u, u'. Derivada de x3 sobre 3 é x2. Não é essa a derivada da função? Tá certo? Então, repara, realmente, quando x for 0, y' vale 0, sem dúvida. Mas o que você falou, né? Se o x for 0. Se o x for 0, y' é 0. Mas só quando o x é 0. E x pode ser qualquer coisa. X é uma variável. X é um número real. Né? Então, quando x for 0, y' é 0. Mas quando x for 10? Sei lá.
Quando x for 1000, 100 menos ainda. Entendeu? Não, compreendo. Só que eu não entendi o y0 igual a 7. Entendeu? Eu sei que você tirou o 7 para um exemplo, claro, eu sei que é um exemplo. Peraí. Mas Eu não te ouvi bem. Fala de novo. a parte que eu não entendi foi y de 0 igual a 7. Eu sei que você tirou o 7 de como um exemplo, pegou um valor qualquer. Aqui é o Mas mesmo assim, isso, essa parte. Não, isso aqui é uma informação adicional que vem de um problema prático. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Esse tipo de equação, assim, separável, é muito comum em situações onde você quer descrever o crescimento de uma população. Você analisa como é que uma população está crescendo. Tem modelos matemáticos para isso, tá? A população está crescendo de acordo... Aí você obtém uma equação diferencial, onde y seria a população num ano x. Não vai ser esse o modelo, não. A equação fica diferente, tá? Mas, assim, se fosse y, nesses modelos, o y é a população em cada ano x, ou no início de cada ano x, para fixar o momento, né? E y' representa a taxa de crescimento da população lá no início de cada ano x. Entende? Então, Y representa a população daquele lugar, da cidade, do país, em cada ano X. Aí você tem um ano lá qualquer, vamos chamar de 0, o ano 2000, onde foi feito um censo naquele país. Então, você sabe que no ano 0, que corresponde ao ano 2000, a população era de 7 milhões de pessoas, população daquele país. Então, você pode dizer, olha, no ano 0, que era o ano 2000, a população era de 7 milhões. Qual vai ser a população no ano 70? Ou seja, 50 anos, mais ou menos, a partir de hoje, né? 48 anos, nós estamos em 2022. Então, tá. Daqui a 50 anos, qual vai ser a população? Você quer achar o Y de 72. Entende? Que Y de 0 é a população no ano 2000. 72 vai representar o ano 2072. Tá? Ou seja, daqui a 50 anos. Tá claro? Isso se faz muito. Aí você ia lá na solução e colocava aqui 72 e via quanto dava. Aqui, né? Aqui, é derivada. Aqui. Tá? Esse y de 0 você obteve a partir da observação. Y é a população do país. Então, nesse ano, eu fiz um censo. Peguei e descobri que tem 7 milhões de habitantes. Então, eu tenho esse dado que me permite determinar a constante que sai na equação, quando eu resolvo a equação. Pode parecer que eu estou delirando, mas isso é ultra usado, esses modelos de crescimento populacional. Isso é extremamente útil para qualquer governo, qualquer de país, de cidade, de estado, de município, de qualquer governo, ele precisa dessas informações. Quer dizer, qualquer governo de um país onde se faz planejamento. Na China, por exemplo, quando eles vão botar uma rede de esgoto num bairro novo, o que eles fazem? Quantas pessoas vão morar nesse lugar daqui a 50 anos? Eles fazem previsão de 50 anos. Quantas pessoas vão morar aqui daqui a 50 anos? Aí tem um modelo matemático, uma equação diferencial, que representa onde y é a população, y' é a taxa de crescimento da população. Essa equação diferencial serve para descrever o crescimento populacional daquele país. Essa equação é montada com uma análise de como as populações aumentam. Tem toda uma análise para chegar nesses modelos. Tá? Eles pegam esse modelo, acrescentam uma condição. No ano de 2020 fizemos o censo. Tá bom, o ano 2020 é o ano 0. E deu tantos milhões. Bom, no caso da China vai dar mais de 1 bilhão, né? Não me lembro quanto tem lá, mas é uma loucura de gente, né? Não sei, deve estar perto dos 2 bilhões agora. 1,5 bilhão, 600, sei lá. Não me lembro quanto dá, mas é muito grande. Aí eles calculam.
encontra a equação, bota lá, daqui a 50 anos. E vê a população que vai estar morando estimada. Esses modelos sempre são uma estimativa, né? Não é exato, né? Mas dá uma estimativa do que vai acontecer ali daqui a 50 anos. Então, eles instalam uma rede de esgotos que vai estar funcional daqui a 50 anos. Isso é muito usado para planejamento governamental, de ação de governo, em países que têm planejamento, né? Que tem país que não está nem aí para isso, constrói qualquer coisa e depois é depois, né? Tá? Agora, onde tem planejamento, é assim. Na China é tudo assim. Qualquer coisa que eles planejam fazer é para daqui a 30, 40, 50 anos. Aí precisa desses modelos, esses cálculos, como é que as coisas vão estar daqui a 50 anos. São sempre equações diferenciais, cuja solução vai te dar como funciona aquele processo ao longo do tempo. Aí, se você quer saber daqui a 50 anos, bota lá 50, ou o ano que for, daqui a 50 anos. Percebeu? Isso é muito usado em países que têm planejamento, né? Tá? Não é a única aplicação das equações diferenciais, mas é uma das que é muito usada para prever, para descrever crescimento populacional. Tá? Depois, se a gente tiver um tempinho, eu faço um modelinho simples de crescimento populacional com vocês. O difícil é ter tempo, né? Esse curso aqui, tempo aqui é ouro em pó. Tá? A sua dúvida, você que tinha perguntado, a sua dúvida ainda persiste ou agora ficou mais claro? Ficou claro que esse negócio é aplicável, mas a dúvida ainda era por que x igual a zero. Nesse exemplo. Mas isso é do exemplo. Dado problema, é um exemplo, eu sei, mas... Poderia ser, Então, a gente poderia aceita. ser y igual de 3. Só que nos exemplos assim que a gente faz de exercício, a gente procura sempre dar as contas menores, né? O zero sempre melhora as contas, né? O elevado a zero já deu 1, né? Então as contas vão ficando melhores. Se você botasse aqui, não, num problema prático, não, o que eu sei é que para 3,177, o y vale 12,21. Aí você tem que botar aqui 3,177, botar aqui 12,21, e valha-me Deus achar esse C, né? Vai dar uma conta pavorosa, né? Tá, você faz na calculadora e tal, mas dá uns números chatos, tá? Dá trabalho de fazer. Então, nos problemas práticos, assim, de exercício, a gente sempre alivia nas contas, né? Então, bota y de 0 igual a 2. Quando quer complicar, põe y de 1, tá? É para aliviar a vida de vocês, né? Tá? Mas isso vem da observação da situação prática que está sendo descrita por essa equação. Tá? Tem milhões de situações práticas que são descritas por equação diferencial. Crescimento de populações é uma. E essas populações podem ser população de gente, pode ser população de animais em um parque nacional qualquer, uma reserva florestal, você quer analisar como é que vai ser o crescimento da população de, sei lá, de coelhos daquele parque, que tem que ver se está equilibrado, porque esses parques são áreas de preservação, mas a maior parte delas está muito desequilibrada, né? Porque antes de virar área de preservação, ela já sofreu muita invasão, né? E mesmo em áreas depois de criar aqui no Brasil, tem parques nacionais, área de preservação total, que caçadores invadem o tempo todo e caçam, matam bicho, levam... É uma loucura, é uma festa. Aqui, realmente, no Brasil, é uma festa esse negócio. Todo mundo sabe disso. Olha só. Mas, então, às vezes, você quer analisar como é que está andando aquela população de coelhos. Porque se aquilo crescer demais num parque desequilibrado, aqueles coelhos arrasam com toda a vegetação. Então, você tem que analisar isso, é um problema ecológico. Né? No caso assim, da construção da rede de esgotos, é um problema de administração ali, pública. Né? Agora, se for um crescimento de bactérias, também tem que ser analisado. É um problema de saúde pública. Né? Como é que está o crescimento das bactérias em tal situação, blá, blá, blá. Dentro de uma pessoa, se a pessoa se infectar, esse crescimento é rápido, é lento, quanto tempo vai demorar para chegar num ponto crítico,
onde a pessoa vai ficar muito enferma, ou seja, quanto tempo eu tenho que tratar dessa pessoa antes que ela chegue naquele ponto crítico. Tem um monte de análise aí que envolve crescimento populacional. Tudo por equação diferencial. Não é essa daqui, não. Mas é uma equação diferencial, em geral, são equações simples. Tá? E que vão dar em muitos problemas práticos. Aí, se é um crescimento populacional, você sabe, no início da observação é o ano zero, ou o instante zero, ou o dia zero. Aí você contou, tinha 1.000 habitantes. Então, você tem esse dado. Esses dados aqui são sempre através da observação da situação que o problema está estudando. Essas equações estão sempre ligadas a algum problema prático. Tá? Todo mundo ouve falar o tempo todo: foi achado lá um fóssil de 1 milhão de anos. Achou uma moedinha da Grécia Antiga, a moedinha tem 3.000 anos. Como é que eles fazem essa datação? Né? Tem várias técnicas, tá? Mas a técnica mais badalada, o segredo todo está numa equaçãozinha diferencial, assim, separável, simplesinha, simplesinha. O cara que bolou a história ganhou o Prêmio Nobel de Química há uns anos atrás, quando ele inventou esse processo. Um processo de datação. As pinturas rupestres lá no interior do Ceará têm 20 mil anos. Tem uma equaçãozinha diferencial, simplesinha, separável, bobinha, depois eu faço ela com vocês, que é usada para você descobrir a idade daquele troço que está ali. Quantos mil anos aquele negócio está ali. É uma equaçãozinha diferencial bobinha. Aí, bom, tem um dado inicial que você obtém lá analisando o que é que você quer estudar, né? E resolve, pum, sai essas datas. Esse negócio tudo que você ouve falar, esse fóssil tem 10 milhões de anos. Equaçãozinha diferencial separável, bobinha, bobinha. A equação é assim, ó, y' igual a kx. KY, perdão. É essa a equação. Com essa equação, você determina a idade de qualquer fóssil. É uma equação simplíssima. Né? Tá? Então, é tudo assim. Essas equações estão ligadas a problemas práticos, tá? Problemas reais. Daí você tem uma informação adicional que você viu lá. Olha, eu vi que dia tal, no ano tal, a população, eu fiz o censo e era tal. Então, eu sei. Aí eu uso isso para achar a constante. Não sei se respondi você. Na área financeira, vão ter exemplos de coisas que funcionam com um padrão de equação diferencial. Tá? Aí vocês vão ver lá nas disciplinas específicas. A gente não tem tempo de ver isso aqui. Tá? Eu não sei se clareou a sua... Clareou, professor. Obrigada. Pode seguir. Ok. Se não clareou, você não tem a cerimônia, não. Pergunte de novo, que a gente vai discutindo depois da aula, até chegar a uma situação clara. Olha, eu acho que nosso tempo acabou, né? Não, tem mais 20 minutos, Tá, tem mais 20 minutos, 14h40 o horário da aula. Então tá, então vamos fazer mais um exemplo, né? Olha só. Às vezes, a separação não é muito óbvia. Quer ver? Imagina que eu coloque assim. Às vezes já vinha até escrito, em vez de y', o cara já bota até dy sobre dx. Então, eu vou botar uma assim, dy sobre dx. Se fosse y', eu, na hora, já passaria y' para dy sobre dx. Ó. T sobre y é elevado a y mais t2. Olha o expoente do E. É y mais t2. Y mais t ao quadrado. Isso tudo é o expoente do E. Separável? Vamos ver. Repara que ali no denominador eu vou ter que fazer uma separação nos expoentes, né? Olha,
é y vezes e elevado a y vezes e elevado a t ao quadrado. Está vendo? Porque aqui está misturado, né? Y com t, mas é fácil separar assim, né? Aí agora, joga para cá, fica y e elevado a y dy igual a t é elevado a menos T2. Olha aí. E o dt para cá, né? dt, esqueci o dt, joga esse dt para lá. Pronto, separou. As integrais aí, a da esquerda é um pouquinho trabalhosa, né? Agora essa aqui é por partes. Aí você vai lá, faz uma integração por partes aqui, u dv. Chama isso aqui de u, isso aqui de dv. O resultado, usando a integração por partes, vai dar y e elevado a y menos e elevado a y. Se você derivar aqui, você vai ver que vai dar certinho aqui. Mais c, né? Mas o c a gente está jogando tudo para o outro lado lá para botar no final. Do lado de cá é uma integral fácil. É u du, tá? U é menos T2, du é menos 2t dt. Então, uma integral, se você fizer lá, né, jogando para aqui, né, no caso, faria u igual a menos T2. O resultado vai ser qual? Vai ser menos e elevado a menos T2 sobre 2. Pode derivar que você vai ver que vai dar certinho isso aqui. Quando você derivar e elevado a u, dá e elevado a u, linha. Na hora que você faz o linha, corta o 2 e corta o menos. Vai dar aquilo lá. Aí, finalmente, mais cá. Não estou fazendo as integrais, senão por causa do tempo, né? Se é integral por partes, vocês já sabem fazer. Essa aqui também é uma integral fácil de fazer. É elevado a u du, né? Tá? Agora, essa daí tem um problema, né? Repare, isso às vezes acontece. Y igual a quanto? Consegue tirar o valor de y ali? Consegue não. Não sai. Não sai de jeito nenhum. Então, então não faz? Faz. Só que você acaba aqui. A solução é essa. Podia ter até uma informação adicional. Daqui a pouco eu boto ela aí. Mas, e como é que eu... É assim mesmo, você trabalha com isso. Quer dizer, a gente não vai trabalhar com isso, mas na prática, a gente não vai trabalhar com isso. Mas na prática, você trabalha com isso. Aí, como é que eu vou saber o valor de y? Se eu conseguisse resolver a equação, eu teria y é uma f de t. Sei lá, mais uma constante. Tá? Sei lá, às vezes a constante está até misturada aqui no meio. Eu ia achar alguma coisa assim. E aí, como é que trabalha com isso? Se eu resolvesse, eu acharia, só que não dá, é impossível encontrar essa y. Como é que se trabalha com isso? Pontualmente, numericamente. Por exemplo, eu quero saber quanto valerá y quando t for igual a 10. Eu substituo 10 aqui, vai dar um número, aí dá uma equação. Ó, vamos ver. T igual a 10. Aí dá uma equação. Y é elevado a y menos e elevado a y igual a um número. Vamos chamar de C esse número que deu aí. Esse dá um número conhecido. E agora? Existem métodos numéricos para você resolver as equações genéricas, como essa. Para cada valor de t, eu encontro aqui o valor que dá, e aí eu resolvo a correspondente equação. Existem métodos, são métodos aproximados. Tem softwares que fazem isso. Você bota essa equação num software e ele te dá um y aproximado. Essas aproximações podem ser com muitas casas decimais exatas, tá? A gente também
não vai se preocupar com isso, não vamos lidar com isso, mas tem software feito já que resolve isso para você, tá? E que te dá um valor aproximado. Ele não encontra valor exato, não. Ele encontra valor aproximado com várias casas decimais corretas, tá? Mas é assim, é ponto a ponto. Aí, quando t for 20, aí vai dar uma outra constante aqui, né? Que você vai botar o 20 aqui, resolve a equação. E quando t for 30, bota o 30 aqui, resolve a equação. No final, você consegue fazer uma tabela. T, Y. Mas essa tabela é calculada ponto a ponto. Quando t for 1, y vale tanto. Quando t for 2, vale tanto. For 3, vale tanto. É assim. Aí você tem uma tabela e pode, com aquela tabela, encontrar as suas possibilidades. Nós não vamos entrar por aí, mas isso pode acontecer. Tem software que resolve a equação ponto a ponto. Ele não resolve assim, literal. Aí não tem só. Aí não vai funcionar, não. Tá? Mas você encontra facilmente, com certa facilidade, softwares que resolvem ponto a ponto. Se você botar aqui o número, e aqui é um número conhecido, aí ela resolve, ela encontra o y. Tá? E aí é só achar um valor numérico de y. Achar fórmula para y, aí é mais complicado. Tá? Tem truques para achar fórmulas aproximadas. Tem truques. Tá? Agora, o mais comum o mais tranquilo é você usar esses softwares que resolvem equações, mas com uma variável só, não pode ter duas variáveis. Aqui tem que ser dado a ela algum valor. 50, tá, calcula, bota aqui, aí o software resolve para você. Tem uns métodos malucos que ele consegue calcular a solução aproximada. Tá? São métodos numéricos que se chama, métodos numéricos de resolução de equações. Eles resolvem, calculam e tal, dão um valor aproximado e tal. Às vezes, se isso aqui for muito esquisito, às vezes o negócio complica, sabe? Tem uns problemas, tá? A gente não vai entrar por aí, não. Mas isso pode acontecer na prática e tem essas saídas numéricas, tá? Estou só exemplificando para vocês verem que essas coisas podem acontecer, tá? Agora, nesse caso aqui, nessa solução, melhor, nesse caso, eu poderia ter também um valor inicial, tá? Que ajudaria a pegar a constante. Né? Se fosse dito aqui, né, que quando t é 0, y é 10, aí eu substituiria 10, 10, 10, 0, aí fica fácil obter a constante, tá? Aí eu encontraria a constante, mas teria que ter um valor adicional, né? Obtido através de alguma observação do fenômeno que aquela equação está descrevendo. Tá? Percebe? Tá? Ó, vou botar um exemplo mais tranquilo para a gente. Isso foi só para mostrar assim, dificuldades que podem surgir, né? Mas o que a gente quer é as equações que a gente resolve mesmo. Tá? Então, vou botar uma aqui. Ó, dy sobre dx igual a ln de x sobre y. Bom, se eu boto o problema assim, já está implícito que o y não pode ser 0, né? Vai ser dada uma informação adicional y de 1 igual a 2. Pronto, a gente tem uns minutinhos aí. Tem 8 minutos. Dá para resolver esse problema. Vamos lá resolver? Um minutinho para vocês iniciarem aí. Inicia aí. Primeira coisa é separar, né? Y dy igual a ln de x dx. Aí é só integrar. Integral de y dy igual a integral de ln de x dx mais k, que a gente não escreve. Integral de y dy, y2 sobre 2. Integral de ln, quem lembra?
Fizemos por partes um dia desses aí. UDV. Isso vai dar xln de x menos x. Aí mais aquela sopinha de constante. Constante daqui, constante de lá, tal. Junta tudo, mais K. Aí acabou, né? Ó. 2x ln de x menos 2x mais 2k, que é k, outra k. Então, a solução geral, né, como se chama, é y igual a mais ou menos raiz quadrada de 2x ln de x menos 2x mais k. Viu lá? Essa é a solução geral. Mas eu tenho uma informação adicional. Vinda da observação da situação que essa equação diferencial está descrevendo. Depois eu vou fazer um modelo populacional com vocês. Em algum momento eu vou encaixar. Pra vocês verem a coisa funcionando na prática, né? Olha só. Então, está dito ali. Quando x for 1, o y vai valer 2. Então, eu vou ter 2 igual a mais ou menos, só vai poder ser o menos, né? Ou, perdão, o mais. Ó, aí põe x igual a 1. Fica 2, ln de 1 é 0. Menos 2 mais k. Ó. É claro, se isso vai dar 2, só o mais vai servir, né? O menos já está fora. E aqui, para dar 2, isso aqui tinha que ser 4, né? Ou seja, o K tem que ser 6. Pronto, achei o K. Solução final, y igual a mais, não precisa pôr o mais, né? Só o mais, que é a solução referente a esse valor aqui. Ó, 2x ln de x menos 2x mais 6. Viu lá? Então. Professor, Diga. desculpa, você Tudo consegue bem? explicar por que tem só o mais na frente desse raiz de menos 2 mais k? É porque, olha só, era assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí eu usei a informação dada pelo problema. Quando x for 1, o y vale 2. Aí eu botei x igual a 1 aqui e 2 lá. 2 igual a mais ou menos raiz de menos 2 mais k. Tá certo até aqui? Até aqui tá tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? O lado de cá é 2 positivo. Então, o lado de cá não pode ser menos. 2 não pode ser igual a menos qualquer coisa. Se essa coisa é positiva. 2 tem que ser mais qualquer coisa positiva. Então, esse menos não vai poder, não está incluído, não está de acordo com a condição dada. Com essa condição, o menos está fora. Senão ia ficar 2 igual a menos qualquer coisa. Ia ficar esquisito, não é impossível, incoerente. Então, o menos está fora por causa disso, porque aqui é positivo. Então, do lado de cá tem que ser positivo também. São iguais. Tá? Aí, bom, o resto é só fazer o K igual a 6, né? Para dar 4 aqui dentro. Respondi? Respondeu. Obrigada. Nada. Olha aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu coloco uma listinha lá de exercícios para vocês. E mais tarde um pouco sobre a aula. Essa aula vai ter que editar, isso demora um pouco, tem que juntar os pedaços, né? Teve aquela falha, né? Tem que dar uma arrumada ali, mas mais tarde ela sobe. Tá? Ok, pessoal. Então, boa tarde a todos. Até sexta. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau. Boa tarde. A professora, até sexta. Até.